Nós temos conversado nas últimas semanas sobre esse tempo onde o mundo parece um ambiente de valores completamente invertidos e, o mais grave, tantos aplaudindo toda essa maldade explícita e exposta. E eu sugiro aqui a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, dos versos 37 ao 53, e também o capítulo completo, capítulo 23 do Evangelho de Mateus. E eu começo dizendo que o Evangelho de Jesus Cristo é a maior notícia que o mundo já recebeu. É a maior notícia para a humanidade. O Evangelho de Jesus não é uma doutrina humana, não é um sistema religioso e não é uma ferramenta de controle. O Evangelho de Jesus é a própria revelação do Deus vivo que entrou na história, que se fez homem, que se fez gente, que se fez um de nós, que se misturou conosco e viveu entre nós e nos chamou para que nós vivêssemos o ministério de Jesus, que agora é também o meu e o seu ministério, meu irmão e minha irmã. E Jesus não veio para criar mais uma religião. Ele veio para revelar o reino do Deus vivo, o reino do Cristo, um reino de justiça, de misericórdia, de verdade e de amor. Mas desde o início, essa mensagem, ela encontrou grande resistência, mas sobretudo entre os religiosos que haviam transformado a fé num instrumento de poder. E no tempo de Jesus, escribas e fariseus carregavam as escrituras nas mãos, mas não deixavam a palavra e o ensino habitarem o coração das pessoas. Eles pregavam santidade, mas manipulavam as escrituras para manter os seus privilégios. Eles falavam de amor a Deus, mas desprezavam os pobres, os doentes, os pecadores e todos que não se encaixavam no seu padrão, no seu jeito de ser. E Jesus os confrontou sem qualquer tipo de medo. Jesus disse: vocês são sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Uma denúncia grave. Jesus os acusou de negligenciar o mais importante da lei, que é o amor, a verdade, a justiça, a misericórdia, a graça e todas as virtudes que procedem de Deus, o nosso Pai. E meu irmão, minha irmã, quem vive pelo referencial do fruto do Espírito, nem de lei precisa. Simplesmente porque não precisa de lei para quem ama, não precisa de lei para quem exerce a graça, não precisa de lei para quem vive a justiça e a verdade. A hipocrisia, ela é mais perigosa do que o pecado exposto, porque a hipocrisia se veste de santidade para justificar a maldade. E os sofismas, que são mentiras com alguma aparência de verdade, são piores do que uma mentira clara, porque os sofismas, eles produzem engano, e esse proselitismo leva tantas pessoas a esse engano que perverte o Evangelho de Jesus e leva tantas pessoas a praticarem o mal e a maldade, muitas vezes induzidos por estes sofismas. Mas há algo ainda mais grave. Pior do que praticar o mal é validar o mal. E esse aplauso ao mal, ele potencializa a maldade e ele corrompe os corações e a própria vida. Porque aplaudir o mal é aplaudir a injustiça. Aplaudir o mal é fechar os olhos diante do erro. E quem legitima essa maldade se torna cúmplice e multiplicador dessa maldade. E foi assim na época de Jesus e lamentavelmente ainda é assim nos dias atuais. Quantos em nome de Deus distorcem a mensagem de Cristo para defender o ódio, o preconceito, a divisão de pessoas, que é abominável ao coração de Deus. E isso não é evangelho. Isso é idolatria travestida de fé. Porque o verdadeiro evangelho liberta para a mais completa liberdade até de nós mesmos, meu irmão e minha irmã. Ele, o Evangelho, não é instrumento de opressão. O Evangelho é instrumento de reconciliação. O Evangelho não destrói pontes, o Evangelho constrói caminhos. Ele não alimenta a ignorância. O Evangelho ilumina com a verdade. E seguir Jesus é mais do que professar uma crença. É assumir um compromisso radical com a vida, com a justiça, com a verdade e com o amor. É ter coragem de dizer não ao mal, seja ele explícito ou seja ele mascarado. É se recusar a ser cúmplice do ódio, da mentira, da divisão, mesmo que tantos à nossa volta estejam vivendo e agindo dessa forma.
E meu irmão, minha irmã, nesse tempo tão difícil, onde nós nem sabemos quem sequestrou quem, se foi a religião que sequestrou a política, ou se foi a política que sequestrou a religião, nós sabemos sim que o evangelho genuíno de Jesus não se harmoniza com esse engano produzido pelo interesse e pelo desejo de poder para a política e para a religião. O evangelho de Jesus não está nisso, porque essas práticas, elas desprezam a cruz, elas desprezam o sacrifício de Jesus, o alto preço pago para nos resgatar e nos reconciliar com o nosso Pai e nos reconciliar uns com os outros, meu irmão e minha irmã. Isso é desprezar a própria graça. Nós não podemos embarcar nisso. Nós não podemos validar algo assim. Porque a cruz, ela não foi erguida para que nós legitimássemos a injustiça. Mas a cruz foi erguida para que nós legitimássemos e vivêssemos o amor. Para que nós vencêssemos o ódio com o amor. Para que a verdade calasse a mentira. Para que a vida derrotasse a morte. E é por isso que a nossa missão é viver e anunciar esse evangelho de Jesus. Esse evangelho puro e vivo. Não um evangelho de conveniência. Não um evangelho de aparência. Mas o evangelho do Cristo que salva, que transforma e que reconcilia todas as coisas com o nosso Pai Celestial e também nos reconcilia uns com os outros. Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Essa é a vida que nós fomos chamados a viver. A mensagem de Jesus, o evangelho do reino, o evangelho de Jesus Cristo é um convite à vida, é um convite à liberdade e à reconciliação. E essa é a verdade pela qual, meu irmão e minha irmã, vale a pena a gente entregar tudo para o nosso próprio bem, para o bem de todas as pessoas e para a exclusiva glória de Deus. E que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês em todo o tempo e em todo lugar. Um beijo, um abraço com a minha alma, uma linda e abençoada semana e até a próxima segunda-feira.